E aí, pessoal, vamos aqui, né? Hoje a gente vai começar fenômenos ondulatórios. Eu estou gravando esse vídeo porque eu não vou poder participar, eu não vou poder dar aula, certo? Então eu estou gravando esse vídeo para vocês estudarem, assistirem e resolverem os exercícios, tá? Então vamos lá. Fenômenos ondulatórios. A gente já viu toda aquela parte de onda e agora a gente vai ver os fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos ondulatórios são os fenômenos que só acontecem em ondas, certo? Então vamos lá. A gente tem a reflexão da onda. A reflexão da onda é o fenômeno no qual a onda retorna ao meio de origem após atingir um obstáculo. Então a gente tem em uma onda unidimensional, a gente vai ter dois tipos de reflexão de onda. A reflexão com inversão de fase e a reflexão sem a inversão de fase, certo? A gente viu que fase, a gente viu lá no outro slide sobre ondas, que fase é uma característica da onda, tá? Então, vamos lá. Quando a extremidade de uma onda unidimensional, como por exemplo aqui é uma corda, está com uma extremidade fixa, a reflexão é com inversão de fase. Então ela vai com uma fase e volta com outra fase, tá? Se a extremidade estiver livre, ela tem uma reflexão sem inversão de fase. E isso quer dizer que ela vai com uma fase e volta com a mesma fase. Isso a gente está vendo aqui, ó. Pode perceber que aqui, quando a extremidade é fixa, ele vai com uma fase, ó, tá indo de baixo para cima, e volta com outra fase, ou seja, de cima para baixo, certo? Aqui, quando a extremidade é livre, a onda vai com uma fase, certo? De baixo para cima e volta com a mesma fase de baixo para cima, certo? Então, a única diferença aqui na reflexão de onda é a inversão de fase ou a não inversão de fase, certo? Em uma onda bidimensional, que é o que a gente quer de verdade, tá? Na verdade, uma onda bidimensional e tridimensional, tá? Então, em uma onda bidimensional, como por exemplo na água, certo? E uma onda tridimensional, como por exemplo a luz. Ele acontece desse mesmo modelo. Então aqui você tem uma onda, tá? Aqui a gente vai chamar a onda que está indo, certo? De raio de onda incidente ou onda incidente, tá? Raio incidente. Aí ele vem, bate em um espelho ou alguma superfície refletora e volta, certo? E esse raio de onda que volta, a gente vai chamar de raio de onda refletido, tá? Então, esse raio A aqui é o raio de onda incidente, tá? E esse raio B é o raio de onda refletido, certo? Pode prestar atenção. Nesse exemplo, aqui o raio de onda A está fazendo um ângulo em relação ao normal, certo? Então essa é a reta normal em relação à superfície. A reta normal sempre vai ser perpendicular à superfície, tá? Então aqui você tem um ângulo, tá? E esse ângulo a gente vai dizer que é um ângulo incidente, certo? Porque é o ângulo que o raio incidente faz com a normal.
E aqui ele faz o outro ângulo entre a normal e o raio de onda refletido, que a gente vai chamar de ângulo refletido, tá? Ângulo refletor, ângulo da onda refletora, mais ou menos assim. E em todos os experimentos, você pode fazer em qualquer coisa, você pode fazer até no espelho. Pode perceber que o ângulo que bate, o ângulo do raio incidente, é igual ao ângulo do raio refletido, certo? Isso você pode fazer em qualquer coisa, em qualquer experimento dá para perceber isso. Pega um espelho, pega um espelho e gira com uma angulação diferente do teu olho. Aí você vai perceber que se você fizer um traço de reta, uma reta, bate no espelho e vai com o mesmo ângulo para o outro canto. Aí você pode perceber que você está vendo uma imagem onde o raio de onda é a mesma angulação onde você está vendo em relação ao espelho, certo? Então, isso é a parte principal da reflexão de onda, certo? Então, é importante, se você prestar atenção, tá? Uma onda bidimensional e uma onda tridimensional, o ângulo que a onda bate no espelho é o mesmo que é refletido, tá? Aí você pode fazer em qualquer experimento. E isso é a única coisa que muda, certo? Então é o seguinte, é importante notar que na reflexão o meio não é alterado, certo? Então como o meio não é alterado, então a velocidade de propagação da onda não permanece constante, tá? Então aqui, por exemplo, a velocidade do raio A é o mesmo do raio B, tá? E a frequência também não muda e o comprimento de onda também não muda, certo? Então nada muda. Na reflexão nada muda. A única coisa que muda é o ângulo, tá? O ângulo não. A única coisa que muda é a direção, certo? Então vamos lá. Então a reflexão e os ângulos. Eu disse, né, para vocês que o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência. Então, o ângulo que bate vai ser igual ao ângulo que volta. Essa é a única coisa que vocês têm que prestar atenção no fenômeno de reflexão, certo? Na refração, a gente tem o seguinte. A refração é um fenômeno no qual a onda passa a se propagar em um meio com características físicas diferentes do meio que se propagava inicialmente, tá? Em uma onda unidimensional, como por exemplo a corda, a gente tem uma corda fina ligada a uma corda grossa. Então aqui nessa parte da corda fina, você tem um certo comprimento de onda e uma certa velocidade da onda, certo? Conforme a corda vai engrossando, então o comprimento de onda vai diminuindo e a velocidade de onda também vai diminuindo, certo? Então a gente tem em uma onda bidimensional e tridimensional, a refração acontece desse jeito aqui, tá? Uma onda vai, tá? Essa onda no meio A é chamada de onda incidente, certo? Você tem um certo ângulo aqui em relação ao normal, tá? Então vamos lá. Quando essa frente de onda aqui bate nesse ponto X, o que é que você tem? Você tem um meio A e um meio B, certo? Esse meio B aqui vai interferir nessa parte aqui da frente de onda, tá? Então, essa parte aqui da frente de onda vai ficar com uma velocidade diferente dessa parte aqui, certo?
até que um dia, até que toda essa frente de onda passe, certo? E ela vai ter um desvio. Se fosse meio A e meio A também, aqui ficaria reto, passaria reto. Só que como o meio B é diferente do meio A, você tem um certo desvio, certo? Justamente pela diferença de meio, certo? Então aqui, ó, você pode ver que tem uma certa diferença de velocidade e uma certa diferença de comprimento de onda, tá? Em um meio A e um meio B. Por isso que ele faz um desvio, certo? Quando a onda se propaga em um meio A e passa a se propagar em um meio B, a velocidade e o comprimento de onda são alterados, certo? Como a gente viu ali. A frequência permanece constante, já que depende apenas da fonte que produziu a onda, certo? Então, como a frequência permanece constante, a gente pode pegar a fórmula da velocidade da onda, que é essa aqui, ó. A velocidade da onda no meio A é VA, igual à frequência do meio A vezes o comprimento de onda do meio A, certo? E a gente vai pegar a velocidade da onda no meio B, tá? Então, a velocidade da onda no meio B é igual à frequência da onda no meio B vezes o comprimento de onda no meio B. Então, presta atenção, como a frequência permanece constante, eu tenho um jeito de relacionar os dois meios. Por onde? Pela frequência. Então, vou isolar a frequência aqui. Então, vai ficar a frequência de A, certo? A frequência no meio A vai ser igual à velocidade do meio A sobre o comprimento de onda no meio A, certo? Pronto. Aí, isolando a frequência no meio B, eu tenho a frequência no meio B, certo? Igual à velocidade no meio B sobre o comprimento de onda no meio B. Como eu já disse, certo? Então, já tenho, como eu isolei as frequências e eu sei que a frequência não é alterada, então eu posso relacionar os dois meios. Então, como é que os dois meios estão relacionados, certo? Então, vou igualar como a frequência de A é igual à frequência de B, então vou igualar, certo? Igualando isso e substituindo essas partes aqui, ó, eu tenho essa fórmula aqui, certo? Então, essa fórmula aqui é a fórmula da refração, tá? Onde a velocidade de A sobre o comprimento de onda de A é igual à velocidade de B sobre o comprimento de onda de B. Beleza? Então vamos lá. Deduções da fórmula de refração. Quanto maior a velocidade de propagação da onda no meio, maior será seu comprimento de onda. As características físicas do meio interferem na propagação de onda. Por exemplo, a onda no meio A que passou para o meio B teve sua velocidade reduzida. E tem outra dedução aqui que é importante para vocês verem no Enem, em vestibular e outras coisas assim, que não diz no livro, mas tem algumas questões, certo? Que é justamente quando você faz uma onda na água, tá? Então, e está relacionado com a profundidade, certo? Então, quanto maior a profundidade, menor será seu comprimento de onda e menor será sua velocidade da onda, certo? Então, quando você faz uma onda na água e essa profundidade é bem baixa, em um meio raso, a velocidade da onda é maior do que outra, certo? Então, você pode perceber na própria praia. Na praia, à medida que você vai se distanciando, a profundidade vai ficando cada vez maior, né, do mar. Então, lá no oceano, a velocidade e o comprimento de onda é menor. Na verdade, é menor. Aí, conforme ele vai se aproximar, a onda vai se aproximando da praia,
do continente, a velocidade e o comprimento da onda vai ficando cada vez maior, certo? Na verdade, é o contrário, a velocidade vai ficando maior e o comprimento de onda menor, certo? Então essa é a relação entre o comprimento de onda e a velocidade e a profundidade de um meio, tá? Então aqui é o que eu falei, certo? Repare que nesse ponto aqui, como tem um ângulo, uma angulação em relação ao normal, certo? A normal da superfície, acontece um desvio. Agora, se não tivesse um ângulo aqui, se fosse a 90 graus, certo? Se a onda passasse a 90 graus, não teria um desvio. Só teria a diferença de velocidade e de comprimento de onda, certo? Agora a angulação seria a mesma. Seria a mesma. E a gente tem a difração. A difração de uma onda é o fenômeno no qual a onda contorna um obstáculo ou se espalha após passar por uma ou mais fendas. Então a difração obedece à propriedade da frente de onda, onde cada ponto da frente de onda pode se transformar em uma nova fonte de onda, certo? Então, quanto menor a fenda, a gente viu isso, né? Que quanto menor a fenda, maior será a visibilidade da difração, certo? Isso em uma onda visível, tá? No caso da onda sonora e de ondas eletromagnéticas, a gente só pode observar isso por meio de equipamentos próprios para isso, certo? Agora a gente pode perceber esse fenômeno de refração na onda da água. Então, se você fizer esse experimento aqui, tem até um experimento no FET para vocês fazerem. Se vocês fizerem esse experimento aqui, dá certinho para vocês perceberem a difração, certo? E a difração, como é um fenômeno da onda de contornar um obstáculo, é exatamente por isso, por esse fenômeno que é a difração, que a gente pode escutar uma coisa pela casa inteira, certo? Mesmo você estando em um quarto, as outras pessoas fora desse quarto vai poder escutar, tá? Por causa do fenômeno da difração. Se tiver uma frecha, se tiver uma fendazinha, qualquer fenda, dá para escutar, certo? Então, e o Wi-Fi é a mesma coisa, tá? O Wi-Fi, mesmo eu estando em um quarto fechado, dá para acessar o Wi-Fi, tá? Por quê? Porque mesmo as ondas do Wi-Fi estão passando pelos buracos, tanto da porta, do telhado, da janela, tanto faz. Mas o que importa é que está passando, tá difratando, certo? Então, tem uma relação entre o tamanho da fenda e o comprimento de onda, certo? Então, quanto menor o tamanho da fenda, quanto menor o comprimento da largura da fenda, maior será o efeito da difração, certo? Então, se você fizer esse experimento e for alargando a fenda, a largura da fenda, aí você vai perceber que esse fenômeno vai diminuindo, certo? Então a gente vai para a interferência de ondas. A gente tem dois tipos de interferência, certo? É o seguinte, interferência de onda são duas ondas. É quando duas ou mais ondas se chocam,
certo? Por isso que a gente chama de interferência de ondas. Então, esse encontro de duas ou mais ondas acontece de dois tipos. A primeira é a interferência construtiva, certo? E a segunda é a interferência destrutiva, certo? Então, na interferência construtiva, quando duas ou mais ondas se cruzam em concordância de fase, quando tem uma concordância de fase, as amplitudes das ondas são somadas, certo? Se as ondas se cruzam, tem a mesma amplitude, a amplitude da onda resultante será o dobro da amplitude de cada onda original, certo? Então aqui a gente tem duas ondas que estão se chocando, certo? Se cruzando. Aqui nesse ponto de cruzamento, a amplitude da onda é maior, certo? É a soma das duas amplitudes. Aí, como as duas estão em direções opostas, direções das velocidades opostas, elas vão se separar. Então, quando se separam, elas voltam a ter as amplitudes normais, certo? Então, a interferência acontece só no ponto onde essas ondas se cruzam, tá? Aí, na interferência destrutiva, acontece quando duas ondas apresentam oposição de fase. Quando duas ondas estão em oposição de fase. Então é o seguinte: quando duas ondas estão em oposição de fase e se cruzam, você tem a diminuição, certo? A onda resultante, a amplitude da onda resultante, corresponde à diferença entre as duas amplitudes, certo? Então aqui a gente tem uma onda em uma fase, certo? E aqui a outra onda em uma fase oposta dessa onda aqui, tá? Então essas duas vão se aproximar. Aqui é o ponto de encontro delas. Então, como aqui é o ponto de encontro delas, você tem uma diferença. Então, a amplitude resultante nesse ponto aqui, nesse ponto de encontro, será a diferença entre as duas amplitudes, certo? Se essas duas amplitudes forem iguais, as ondas se cancelam nesse ponto aqui. Depois que elas passam do ponto de encontro, começa a ficar igual, certo? Volta a ser normal, tá? Aqui é um exemplo de onda construtiva e onda destrutiva. Na onda construtiva, a gente vê que as duas ondas estão em concordância de fase, tá? Nesse ponto de encontro, vai acontecer a soma das amplitudes, aí depois volta ao normal. Na destrutiva, aqui você tem duas ondas em oposição de fase, tá? Nesse ponto de encontro aqui, elas se cancelam porque as amplitudes são iguais, tá? Aí depois volta ao normal, certo? Então é o seguinte: na interferência construtiva só acontece quando duas ondas estão na mesma fase, tá? Na interferência destrutiva só acontece quando as duas ondas estão em oposição de fase, certo? Então, quando duas ondas estão na mesma fase, é uma interferência construtiva. Quando as duas ondas estão em fases opostas, é uma interferência destrutiva, certo? Então, agora a gente vai para a acústica. Aqui a gente já viu toda a parte de fenômeno ondulatório, certo? Para depois entender a acústica. E o que é acústica? Na acústica a gente vai pegar o som, certo? A gente vai estudar a onda sonora, certo? A construção do som, certo? Então vamos lá. A onda sonora. Ondas sonoras são ondas mecânicas que propiciam o fenômeno da audição nos seres vivos. Então, todo fenômeno de audição, todo som que qualquer ser vivo escuta, é uma onda sonora, certo? Então,
como todas as ondas mecânicas, as ondas sonoras também se propagam em meios diversos. Tá? Pode se propagar no ar, no ferro, pode se propagar em corda, pode se propagar em lata. Só não pode se propagar no vácuo, certo? Como toda onda sonora se propaga, como toda onda mecânica se propaga em um meio, precisa de um meio para se propagar. Só que no vácuo você não tem esse meio para se propagar, certo? Então, como a onda sonora é uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo, certo? Então, o pessoal lá, se você estiver flutuando aí no espaço, ninguém vai te escutar se você gritar. Ou na Lua, ninguém vai te escutar se você gritar, né? Os sons são percebidos de maneiras diversas pelos diferentes seres vivos, certo? Em geral, cada espécie de animal é capaz de perceber os sons dentro de uma determinada faixa de frequência, certo? E essa faixa de frequência é denominada intervalo audível, certo? Então aqui a gente está dizendo que cada espécie de animal tem uma certa faixa de frequência denominada para elas. E isso é justamente pela evolução, certo? Então, como por exemplo, para animais mais sensíveis, eles precisam ter uma faixa de frequência cada vez mais ampla, certo? E para animais no topo da cadeia alimentar, eles também precisam, só que eles precisam escutar a presa, né? Então, para esses diferentes tipos de animais, o corpo desses seres vivos foram modificados justamente para perceber essas faixas de frequências diferentes, certo? Então a gente tem os intervalos audíveis de algumas espécies, certo? Então aqui a gente tem o morcego. O morcego, como ele é cego, ele tem um intervalo audível muito grande, certo? Ele ouve frequências de 1000 Hz até 120 mil Hz, certo? Ele é cego, ele só se move, se locomove por meio de eco, certo? Que a gente vai ver depois isso. Eu acho que vocês já sabem disso. O morcego ele se move pelo eco, igual o golfinho. A gente tem o gato. O gato tem intervalo audível de 60 Hz até 65 mil Hz, certo? O cachorro, ele tem um intervalo audível de 15 Hz a 50 mil Hz, certo? O golfinho, ele tem um intervalo audível de 10 mil Hz até 240 Hz, certo? Por que esse intervalo tão grande? Porque ele ouve desse tanto de frequência? Porque ele está no mar, certo? E o mar é mais difícil da onda se propagar, da onda sonora se propagar. Então ele precisa escutar muito para poder se locomover e se comunicar. Como a maioria já sabe, né? Talvez não saibam, mas em qualquer documentário aí que vocês veem sobre golfinhos, os golfinhos são considerados os animais mais inteligentes do mar, né? Eles podem se comunicar. Já aconteceu isso. E já provaram que os golfinhos podem se comunicar com outros golfinhos. Isso só foi provado nos golfinhos, certo? Então chegamos à nossa parte, o ser humano. Nós ouvimos frequências de 20 Hz até 20 mil Hz, certo? Tem um teste no YouTube para ver se você está surdo. E ele pega essa faixa de frequência de 20 Hz até
20.000 Hz, para você ver se você está perdendo a audição, né? É bom vocês fazerem esse teste. E o elefante tem um intervalo audível de 10 Hz até 10.000 Hz, certo? Então, o que é isso? Que bosta o que eu tenho que aprender com esse negócio de intervalo audível? Simples. A gente só vai escutar, no caso do ser humano, a gente tem um intervalo audível de 20 Hz até 20.000 Hz, né? Pronto. Então a gente só vai escutar sons nessa faixa de frequência. Então, se a gente pegar sons abaixo de 20 Hz, a gente não vai escutar. Se a gente pegar sons acima de 20.000 Hz, a gente também não vai escutar. Então, a gente só escuta os sons nessa faixa de frequência, entre 20 Hz e 20.000 Hz. A mesma coisa são para os outros animais, certo? Então a gente tem o conceito de infrassom e ultrassom, certo? Infrassom são sons onde a frequência fica abaixo do intervalo audível do corpo, certo? Ou do animal. E ultrassons é a frequência acima do intervalo audível do corpo ou do animal. Como o ser humano é um animal, na verdade, como a gente é ser humano, então a gente pega as coisas padrão, certo? As coisas que a gente escuta são as coisas padrão, certo? Então, o infrassom padrão para o ser humano são sons abaixo de 20 Hz, certo? Aí, depois de 20 Hz até 20.000 Hz, a gente escuta. Aí, depois, sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassons, certo? Então, o que é um infrassom e o que é um ultrassom? Para o ser humano, infrassom são sons que têm a frequência abaixo de 20 Hz, certo? Ultrassons são sons que têm a frequência acima de 20.000 Hz, certo? Então a gente tem a velocidade das ondas sonoras, certo? A gente viu a fórmula da velocidade da onda, certo? Agora a gente vai ver a velocidade das ondas sonoras, certo? Então vamos lá. A velocidade das ondas sonoras depende das características do meio, certo? Entre essas características a gente tem o tipo de substância que compõe o meio, a densidade e a temperatura, tá? Então no caso do ar, a temperatura, no caso do ar, há uma temperatura de 15 graus, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. E é justamente essa velocidade do som padrão que a gente tem, 340 metros por segundo. É a velocidade do som padrão. Tá? Então, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade do som do ar aumenta também, certo? Por que isso acontece? Porque de acordo com o modelo cinético que a gente já viu, né? A gente já viu esse negócio do modelo cinético. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das partículas. Assim, quanto maior a velocidade média das partículas, mais fácil será dessas ondas se locomoverem, né? Então, assim, se as moléculas do ar tiverem maior velocidade média, colidirão mais vezes uma com a outra, tá? Então, quer dizer que quanto maior a temperatura, mais fácil, certo? Mais fácil e mais veloz a onda fica, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela, a tabela da velocidade da onda em diferentes meios, a condições normais de pressão e temperatura, certo? Então aqui o ar, nas condições normais de pressão e temperatura, a gente tem a velocidade do som
de 331 metros por segundo. No hélio, a velocidade do som é de 972 metros por segundo. No hidrogênio, é 1.280 metros por segundo. Na água, 1.400 metros por segundo. Tá? Na borracha, 54 metros por segundo. No chumbo, 1.300 metros por segundo. E no aço, 5.940 metros por segundo. A velocidade das ondas no ar em diferentes temperaturas a uma pressão de 1 atmosfera, a pressão normal. Tá? Então a gente tem a velocidade da onda no ar a diferentes temperaturas. Certo? E a gente vê aqui que conforme a temperatura vai aumentando, a velocidade também vai aumentando. Certo? E aqui a gente tem a velocidade das ondas sonoras no ar em diferentes altitudes. Tá? Então a gente está aqui no nível do mar, certo? A 1.600 metros de altura, de altitude, a gente tem essa velocidade aqui. Então a gente vai perceber que quanto maior a altitude que você está, menor será a velocidade das ondas. Por quê? Porque quanto maior a altitude que você está, menos moléculas você tem. Certo? Então, quanto menos moléculas você tem, não tem molécula, não tem meio para fazer as coisas. Certo? Até um ponto em que você chega a uma altitude em que você não tem nada. Nenhuma molécula, nenhuma partícula. Até tem, só que distante uma da outra. Para conseguir realizar o som. E aqui a gente tem a sensação sonora, certo? Então a gente vai ver como é que o som, como é que uma onda mecânica se transforma em som, tá? Como a gente viu, o som, uma onda mecânica, a onda sonora, é uma diferença de pressão, né? Então vamos lá. Como eu digo que é uma diferença de pressão, vamos fazer o seguinte. Aqui está uma frente de onda, certo? Aqui é uma frente de onda que a gente vai dizer que é uma crista, certo? Aqui está uma crista da onda, certo? Aqui está outra crista da onda sonora, beleza? Então, nessa crista aqui tem muitas moléculas, tá? Então, como está sobrando moléculas nessa crista, nesse vale aqui, ó, nesse vale está faltando moléculas, tá? Então, o som, a onda mecânica, a onda sonora é justamente variação de pressão, tá? Aqui nessa crista aqui, você tem uma pressão alta, tá? Nesse vale aqui a pressão é baixa, certo? Nessa crista aqui a pressão já é alta de novo. Certo? Então a onda mecânica é uma variação de pressão. Na verdade, a onda sonora é uma variação de pressão. Certo? Então, repare nisso. Você tem variações de pressão aqui, que são as ondas sonoras. Tá? Essa variação de pressão entra no ouvido. Tá? Aí dentro do ouvido vem para o tímpano, que é a membrana timpânica. Essa variação de pressão faz com que essa membrana, que é o tímpano, vibre, tá? Aí o tímpano ele vai vibrar com a mesma frequência da variação de pressão, que é a onda sonora que entrou no ouvido, tá? Então ele tem a mesma frequência. Então, como o tímpano está vibrando com a mesma frequência da onda sonora, então como ele está vibrando, ele vai balançar, ele vai vibrar também esses três ossos aqui, que é o martelo, a bigorna e o estribo, certo?
São esses três ossinhos que vibram na mesma frequência do tímpano, e essa vibração desses três ossinhos são percebidos pelo nervo auditivo, tá? Então toda essa vibração aqui é percebida pelo nervo, do nervo vai para o cérebro. Do cérebro, o cérebro interpreta essa variação de pressão como som, certo? Então, é importante a gente perceber que você tem uma transformação, certo? Você tem uma certa transformação da onda sonora, você tem uma frequência de pressão, uma variação de pressão em uma certa frequência. A partir de que o nervo auditivo pega essa frequência, vai pegando pulsos elétricos, certo? Então, esses pulsos elétricos têm a mesma frequência desses pulsos aqui de onda, certo? Então, é desse jeito que a gente escuta, certo? É muito massa a sensação, o corpo, é muito massa a biologia. Se vocês não entenderam, pode perguntar para o professor de biologia de vocês, ou podem ir para o YouTube para ver como é que funciona isso de uma forma mais biológica possível. Aqui eu estou fazendo uma interpretação física da sensação sonora, certo? Se vocês quiserem saber mais, procurem o professor de biologia de vocês ou vejam documentários, certo? Tem muito sobre isso. E a gente vai para qualidades fisiológicas do som, tá? Então a gente já viu a sensação sonora, todo o negócio de sensação sonora, a gente já viu os fenômenos ondulatórios, tá? Todos os fenômenos das ondas sonoras também. Então a gente vai para qualidades fisiológicas do som. E o que é isso? São qualidades que só acontecem no som, tá? Então a gente tem a altura do som, tá? Na altura do som a gente tem o seguinte: a altura do som é referente à frequência das ondas sonoras, certo? Então a gente tem o seguinte: quando você tem um som com alta frequência, a gente vai dizer que é um som agudo, tá? Quando a gente tem um som com baixa frequência, a gente vai ter um som grave, tá? Então, vamos lá. No dia a dia, o que é esse som agudo e o que é esse som grave, certo? O som grave, que na física a gente diz que é som baixo, tá? Por isso que é a altura. O som baixo ou som grave, a gente vai dizer que no caso das vozes, tá? No caso das vozes, vamos fazer uma comparação da voz, tá? Sons com baixa frequência são considerados sons baixos, certo? Esses sons baixos é chamado no cotidiano como som grave. E são sons que a gente diz leigamente que é um som grosso, tá? Voz grossa, som grosso, voz grossa. Tudo isso tem baixa frequência, tá? E como tem baixa frequência, são sons baixos, som grave, tá? Sons de alta frequência, tá? A gente vai dizer, na física a gente diz que é um som alto, tá? No cotidiano, na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, a gente vai dizer que é um som agudo, certo? E comparando com a voz, o som agudo é aquela voz mais fina, tá? Então, a altura do som é isso, é tudo relacionado à frequência. Quando você tem um som com alta frequência, você tem um som alto,
ou seja, um som agudo. Tá? Quando você tem baixa frequência, você tem um som baixo, ou seja, um som grave. Tá? Intensidade do som. Tá? A intensidade é uma qualidade do som associada à energia, certo? Então, ondas com baixa, com alta energia, a gente vai dizer que na física a gente diz que são sons com alta intensidade. Sons com baixa energia, a gente diz que na física a gente diz que são sons com baixa intensidade, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Considere uma fonte que emite as ondas sonoras em todas as direções, certo? Na verdade é aqui, não aqui, aqui. Percebam, uma coisa que está relacionado à intensidade da onda, certo? É a amplitude, tá? Então, como aqui, ó, veja bem, a altura do som está relacionado à frequência, tá? E a intensidade do som está relacionado à amplitude do som, da onda. Então, vamos lá. Sons baixos são sons que têm baixa intensidade, ou seja, são sons que têm baixa energia, certo? No cotidiano, a gente diz que é um som fraco, tá? Que é uma pessoa falando baixo, por exemplo. Sons fortes são sons que têm alta amplitude, que tem uma amplitude mais alta, tá? Como tem uma amplitude mais alta, carrega mais energia. Então, os sons fortes são sons que têm uma intensidade maior, certo? Como tem uma intensidade maior, carrega mais energia nessa onda, tá? Então, como carrega mais energia, tem uma amplitude maior. E é o que a gente diz que é o som forte, ou seja, no cotidiano é uma pessoa gritando, certo? Então, vamos lá. Antes de passar para a fórmula essas coisas, vamos diferenciar. Tem uma coisa aqui que vocês têm que diferenciar o conceito físico e o conceito cotidiano, certo? No cotidiano, a gente diz abaixa o volume da televisão, não é? Ali a gente está entendendo como intensidade, certo? Então, no conceito físico, o que seria isso? Abaixar o volume da televisão seria diminuir a energia da televisão, a energia da onda que a televisão está fazendo, certo? Então é isso que a gente tem que separar, certo? A gente tem que sempre se lembrar dessas duas distinções, tá? Então sempre quando a gente está pedindo para alguém falar mais alto, certo? A gente está pedindo para a pessoa carregar mais energia, ter uma intensidade de onda maior, certo? Então a gente tem o seguinte: considere uma fonte de onda, tá? Uma fonte que emite ondas sonoras em todas as direções ao seu redor, de tal maneira que as frentes de onda sejam esféricas, tá? Então é o seguinte: toda onda, tá? Toda onda sonora é uma esfera, tá? Se transforma em uma esfera, beleza? Isso vai ser importante porque vocês vão calcular a área, tá? Então, sempre que vocês forem calcular a área de um som, você vai ter que pegar a área de uma esfera. E qual é a área de uma esfera? A área de uma esfera é igual a 4πr ao quadrado, tá? Essa é a área de uma esfera, beleza?
Então toda onda é uma esfera. Toda onda se transforma em uma esfera. Tá? Toda onda se propaga em forma de uma esfera. Tá? Então, à medida que as frentes de onda se distanciam da fonte, avançando no espaço ao redor, as esferas formadas pelas frentes de ondas tornam-se cada vez maiores. Tá? Então, a energia transportada por essas frentes de onda se distribui em uma superfície cada vez maior. Assim, vai perdendo a energia. Tá? Assim, quando determinada frente de onda atinge a orelha de cada pessoa, de uma pessoa, apenas uma parte dessa frente de onda será detectada, de tal maneira que a energia recebida será menor de acordo com a distância. Tá? Então, assim, quanto mais perto da fonte sonora, mais alto será o som. Isso a gente vê em qualquer celular. Em qualquer situação que você tá em espaço, sei lá, no ônibus, vai ouvir um áudio no WhatsApp, mas você não quer que os outros ouçam, né? Então, o que é que você faz? Você abaixa o volume do celular e cola o celular no ouvido. Isso é o seguinte, é justamente isso. Quanto mais perto da fonte sonora, mais alto será o som. Por quê? Porque o som ele vai perdendo energia de acordo com a distância. Tá? E é justamente por isso que a gente vai pegar a área da esfera. Então vamos lá. Disso a gente tem a intensidade sonora. E o que é a intensidade sonora? É uma intensidade, certo? Como a onda vai perdendo energia, a gente precisa pegar a intensidade da onda, que é para representar a energia dessa onda. Tá? Então, seja uma fonte de onda sonora com potência constante a cada unidade de tempo, são emitidas frentes de onda que transportam a mesma quantidade de energia. À medida em que as frentes de onda avançam, a quantidade de energia vai se distribuindo em uma superfície cada vez maior. Assim, você tem o seguinte: a intensidade da onda sonora é igual à potência sobre a área. E essa área aqui vai ser justamente a área de uma esfera. Beleza? Por isso que eu disse que a área da esfera é isso. Vocês vão ter que usar a área de uma esfera. Tá? Então vamos lá. Como a potência é a energia sobre o tempo, a gente pode dizer também que a intensidade da onda sonora, é isso aqui. Energia sobre o tempo sobre a área. Tá? Então você vai ver aqui todas as unidades de medida de todas as coisas aqui. Então a gente tem a unidade de medida da energia, que é dada em joule. Tá? O tempo é dado em segundo. Tá? A potência é dada em watt. A área é dada em metro quadrado. E a intensidade da onda sonora é dado em watt por metro quadrado. Beleza? Então, dependendo da questão, você vai usar uma dessas fórmulas aqui. Tá? Se a potência for variável, você vai ter que pegar a média de todas as potências para depois colocar na fórmula. Certo? Só isso. Beleza? Aí a gente tem um nível de intensidade sonora. O nível da sensação sonora. O nível de intensidade da sensação sonora. Como a gente diz, né? A intensidade da onda é uma coisa. Só que o ouvido vai interpretar de uma forma diferente.
como tem várias coisas para interpretar, certo? A energia também vai se perdendo dentro do ouvido e também fora do ouvido também, certo? Então você tem uma intensidade da onda sonora percebida pelo cérebro diferente da intensidade sonora original, tá? Então vamos lá. Isso é o nível de intensidade sonora. A percepção da intensidade sonora pela orelha humana é diferente, tá, da intensidade real do som original emitido pela fonte. Tá? Isso ocorre porque a orelha atenua, diminui a intensidade das ondas originais à medida em que as ondas, à medida em que a onda é transmitida pelas suas regiões mais internas. Tá? Por exemplo, quando se aumenta o volume de um aparelho de som 100 vezes maior, a sensação ou percepção da onda sonora no ser humano torna-se, em média, apenas 2 vezes maior. Então, essa diminuição da energia é muito grande. Tá? Então, vamos lá. Experimentalmente, o nível de intensidade sonora é dado por essa fórmula aqui. Tá? Então, aqui é o nível de intensidade sonora. É igual ao logaritmo. Tá? Aqui, nessa parte aqui, eu já recomendo vocês a revisarem um pouco de logaritmo para depois aprender a resolver essas coisas. Tá? Então, só basta revisar a parte de propriedades do logaritmo, certo? Então, nisso aqui, você tem intensidade original. Então, você tem o nível de intensidade sonora é igual ao logaritmo da intensidade da onda original, tá? Na verdade, da intensidade recebida pelo ouvido, tá? Sobre a intensidade emitida pela fonte. Tá? Esse zero aqui é a intensidade recebida pelo ouvido. O I aqui é a intensidade emitida pela fonte. E esse beta aqui é o nível de intensidade sonora que é dado em Bell. Tá? Agora vamos lá. Vamos para o decibel. Vocês sabem o que é isso. Tá? Esse decibel aqui é um submúltiplo da unidade de medida do Bell. Tá? Por que tem o decibel aqui? Porque é o seguinte, representa o nível de intensidade sonora onde 1 decibel é igual a 0,1 Bell. E é mais usada no cotidiano. Tá? Por quê? Porque o ouvido humano ele é percebido pelo Bell, pelo decibel. Tá? Alguma coisa em Bell é muito baixo do ouvido perceber. Então a gente prefere usar o decibel, certo? E o decibel é o seguinte, decibel, tá? 10 vezes o logaritmo da intensidade percebida pelo ouvido sobre a intensidade original. Só isso, tá? Só isso. Então, cabe notar que a intensidade sonora mínima não é igual para todas as pessoas e depende, entre outros fatores, da frequência da onda sonora. Para uma frequência em torno de 1000 Hz e para uma pessoa com audição normal, tá? O seu valor é em média de 10 a menos 12, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? E é considerado extremamente baixo, indicando que a orelha humana tem grande sensibilidade. Isso aqui, como a intensidade é isso aqui, a gente vai dizer que a intensidade, o nível de intensidade sonora é 0. Tá? Então, o 0 decibel aqui equivale a uma intensidade de onda sonora desse jeito. Tá? E isso, como aqui diz que é um intervalo, a intensidade de uma pessoa normal, a gente está pegando a média. Ou seja, a gente está pegando um padrão.
tá? Então isso aqui vai ser o meu I0 padrão, tá? Se a questão não tiver o I0, é só você usar esse zero padrão aqui, tá? Então aqui embaixo você tem algumas situações e o nível de intensidade sonora em decibel, tá? Então o silêncio, tá? Quando você não está escutando nada, tá em 10, a intensidade é de 10 elevado a menos 12 e o nível de intensidade sonora é de 0 decibel, tá? Uma pessoa sussurrando tem uma intensidade média de 10 elevado a menos 10 watts por metro cúbico, metro quadrado, e uma intensidade sonora de 20 decibéis, tá? Aí por assim adiante. Aí você tem o som de uma serra elétrica, que tem uma intensidade de 10 a menos 1 watts por metro cúbico, metro quadrado, e um nível de intensidade sonora de 110 decibéis. Aqui já é quando você sente dor, tá? Então, quando você sente dor, a intensidade sonora é de 10 elevado a 0. Ou seja, o nível de intensidade sonora é de 120 decibéis. Isso quer dizer que a gente começa a sentir dor, o som começa a ficar dolorido a partir de 120 decibéis. Tá? Aí você tem uma turbina de avião, que tem uma intensidade sonora de 10 elevado a 3 watts por metro cúbico, metro quadrado, quer dizer, e em um nível de intensidade sonora de 140 decibéis. Tá? Beleza, tranquilo. Disso você tem o efeito Doppler, que a gente vai ver depois. Tá? É muita coisa para vocês assimilarem. Então, falou e até a próxima.